Boa noite a todos, são 19 horas e 3 minutos, então, pelo horário combinado e em respeito a todos os que já estão aqui conectados, estamos dando início a mais um webinar da Mais Para Ti. Na verdade, essa é a quarta edição. Muito obrigado e agradeço aí a presença e a disponibilidade de tempo de todos vocês que estão conosco aqui hoje. Esse webinar da Mais Para Ti, ele tem esse tema, que é o tema da carreira em segurança cibernética ou em segurança da informação, se vocês assim preferirem. Já falaremos na sequência a respeito desse tópico. Antes disso, para aqueles que eventualmente ainda não conhecem a Mais Para Ti, ela é uma iniciativa sem fins lucrativos que busca encontrar e capacitar novos talentos na área de tecnologia da informação. Essa é uma iniciativa do setor privado de tecnologia da informação, com apoio do governo do estado, aqui do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, onde foi identificada uma janela de oportunidade para que nós criássemos esse movimento amplo, esse movimento coordenado, que lançou, alguns meses atrás, um portal, hoje, se vocês procurarem facilmente no Google, Mais Para Ti, que é aberto com múltiplas iniciativas e com foco em sensibilização, conteúdos, mentorias, desafios técnicos e oportunidades de trabalho, oportunidades de emprego, oportunidades de colocação para os novos talentos na área de tecnologia. Então, esse webinar de hoje, ele é muito voltado para você que ou está ainda numa etapa da sua vida prestes a decidir pela carreira que vai seguir, que você está ali no, talvez, ensino médio, ou que já decidiu, mas tem interesse e busca, talvez, dar um redirecionamento, ou que já trabalha com tecnologia da informação e já vem desempenhando atividades na área, mas tem interesse de se aprofundar ou eventualmente de se especializar. E hoje aqui falaremos a respeito de segurança da informação, a respeito de segurança cibernética. Tema esse que tem gerado muitas e muitas notícias aí na mídia, nos jornais, em todos os portais, em conteúdos diversos. Infelizmente, na maior parte dos casos, essas notícias são referentes a ataques cibernéticos, elas dizem respeito a situações não muito desejáveis por ninguém, por nenhuma empresa, de incidentes que acabam ganhando aí notoriedade e visibilidade. Né? E, ao mesmo tempo, eu queria iniciar aqui trazendo o resultado de uma pesquisa que foi publicada bem recentemente pelo Gartner, o Gartner, que é um dos institutos mais reconhecidos globalmente de pesquisa e de especialização, não apenas, mas principalmente em assuntos ligados à tecnologia. E nessa pesquisa que trata a respeito das principais preocupações de executivos, principalmente os executivos de tecnologia da informação das grandes empresas para o ano de 2021, se nós pegarmos aqui o top 3 das principais preocupações, tá? Entre elas, nós encontraremos assuntos relacionados à inovação, ao movimento de digitalização, ainda mais em uma época onde as coisas todas acontecem online, economia digital, que foi absurdamente acelerada pela questão da pandemia. Então, temas como ciências de dados, inteligência artificial, etc., estão aí dentro desse top 3. E o terceiro item, que na verdade, inclusive, aparece na segunda colocação, é o tema da segurança cibernética,
é o tema da segurança da informação. Então, essa é hoje uma das preocupações, né, de acordo com essa pesquisa, é a número 2, que mais tira o sono dos executivos. Né? E para falar a respeito disso, nós estamos trazendo aqui hoje duas pessoas, tá? Que fazem parte diretamente desse movimento, e eu queria iniciar me apresentando. Né? Eu me chamo Ricardo Dastes, eu sou sócio-diretor da Escuna. A Escuna é uma empresa fundada em 1988, que trabalha diretamente com foco em segurança cibernética, com foco em tecnologias voltadas à mitigação do risco digital, e somos uma das empresas mantenedoras desse projeto, dessa plataforma da Mais Pra Ti, que tem como propósito a agregação de valor pelo conhecimento e buscando e oportunizando abundantes, eu acho que essa palavra é uma palavra bastante adequada, oportunidades de trabalho voltadas para esse mercado de tecnologia da informação, para, né, o assunto que falaremos hoje, que é a segurança da informação, voltado a poder oportunizar a todos, né, e principalmente aos jovens que estão iniciando agora no mercado de trabalho, né, um melhor padrão de vida, a manutenção de talentos aqui no nosso estado, principalmente, apesar de que a plataforma é aberta e certamente temos aqui pessoas conectadas de várias partes do país, eventualmente até de outras partes do mundo, né, sendo aí um viés e uma mola propulsora da economia e de oportunidades para todo esse nosso ecossistema. E eu trago aqui hoje, e tenho o prazer de apresentar, e eu vou voltar aqui a compartilhar a minha tela, tá? Duas pessoas, que na verdade são dois grandes amigos, tá? Onde o primeiro deles é o Alexandre D'Ambros, ou D'Ambros, que é gerente de segurança da informação, ocupa essa posição no Sicredi, que é uma das empresas mantenedoras da Mais Pra Ti, bem como o Paulo Hels, que trabalha diretamente, que trabalhamos juntos na Escuna, e o Paulo é o gerente do que nós chamamos de CDC, ou Centro de Defesa Cibernética da Escuna, e propositalmente pensamos aqui nesse webinar em trazer duas pessoas que têm histórias que, por um lado, são parecidas, uma vez que ambos trabalham diretamente e vivem a dinâmica da segurança cibernética no seu dia a dia. Um do lado cliente, por assim dizer, do balcão, né, numa grande empresa, numa grande corporação, num grande banco, conhecido aí por todos, que é o Sicredi, e outro do lado, por assim dizer, fornecedor, do lado das empresas prestadoras de serviço, integradoras de tecnologias de segurança, que é a Escuna, e exatamente essa é a ideia do nosso webinar de hoje, para que a gente consiga ilustrar sempre a visão dos dois lados, a visão de quem está dentro de grandes empresas e possui esse job, essa atribuição, e sabemos que não é uma atribuição simples e ela é carregada de grandes responsabilidades, né? E quem também, né, tem grandes responsabilidades ajudando, né, esse mercado e essas empresas a lidarem com esse assunto e prestando serviços diretamente nesse sentido. Então, eu gostaria aqui de dar as boas-vindas, tá? Inicialmente aqui a você, D'Ambros, tá? Seja muito bem-vindo, a você, Paulo, também. E eu queria passar a palavra para o D'Ambros, até para que ele se apresente um pouquinho melhor e conte aí rapidamente a história dele. E na sequência, você também, por favor, Paulo. Claro. E daí eu já retomo aqui fazendo algumas provocações. Ótimo, beleza.
Obrigado, Dastes, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui, né? Eu acho que é uma oportunidade bem legal, né, da gente aproximar o tema, né, trazer as pessoas para entender um pouco mais, né? O objetivo nosso, assim, é simplificar, né? As pessoas entenderem que não é um bicho de sete cabeças, segurança de informação, né? Então a gente vai. Estou bem feliz aí pela oportunidade. Bom, segurança da informação para mim foi muito fácil, assim, decisão como carreira, né? Eu assisti aquele filme, alguns de vocês devem ter visto, aquele filme Hackers, de 95. Eu assisti aquele filme que conta toda aquela visão lúdica, né, de ataque cibernético, hackers, de todo esse mundo, e na hora decidi que aquilo ali eu queria para minha carreira, né, gostaria de trabalhar com segurança de informação. Aí comecei com estágio, em empresas, né, e outras atividades também ligadas à tecnologia da informação. E aí, em 2013, aí de fato, né, comecei a trabalhar com o tema, né. Bem naquela abordagem lá da época, lá em 2003, né, era mais a questão de firewalls, na época tinha sistemas de detecção de intrusão, de antivírus, né, era uma abordagem bem de tecnologia, né? Então, estava fazendo as contas aqui, né? Já se passaram 18 anos, né? E a gente viu que, eu pelo menos vejo que a gente tem que se reinventar todo ano, né? Porque segurança da informação muda todo ano. Então, o principal ponto aqui nosso é a gente estar sempre se reinventando, porque nesses 18 anos são 18 desafios distintos, né? Verdade. E hoje eu atuo lá no Sicredi, né, Instituição Financeira Cooperativa, também mantenedor aí da plataforma, né, que mais para ti, e atuo lá também como gerente de segurança da informação. Legal. Posso tomar a palavra? Me Por permite, favor. D'Ambros? Legal. Falo rapidamente para vocês. Bom, pessoal, como o Dastes já introduziu, né, previamente aqui, eu sou o Paulo Hels. Uh, Nossa, tanto tempo já dentro da área. Eu sei que eu tenho essa cara aqui de 18 anos, mas engana muito, então, né, não se deixem levar. Né, eu acho que eu fiz rapidamente um cálculo aqui. Eu iniciei na área de informática, né? Esse era o nome que se dava para isso na época, lá no século XX ainda, tá? No final dos anos 90, né? Eu ganhei uma bolsa de estudos no Senac, né, aqui no Rio Grande do Sul, para cursar o que na época era algo que estava surgindo, né, como demanda, como necessidade do mercado, que era a informática. E naquela ocasião eu tive duas possibilidades ali, né? Ou eu estudava programação, né? Desenvolvimento, na época não se chamava desenvolvimento, chamava exatamente isso, programação, né? Ou eu podia estudar, fazer o que hoje a gente chama de trilha, né? Que seria na área de usuário, né? De ferramentas corporativas e tal. O que vocês hoje conhecem como pacote Office, Word, Excel, essas coisas, né? Naquela época existiam coisas parecidas com isso, né? Os primórdios do que a gente tem hoje nesse tipo de ferramenta. E eu acabei optando por estudar programação no Senac, e a partir dali a minha vida foi para dentro, né, da TI, para dentro da informática, e desde então eu não saí mais dela. São pelo menos 25 anos aqui, num chute rápido aqui, atuando nessa área. Mas até então eu só ouvia falar de segurança, assim como o D'Ambros, né? A gente só via isso, era tudo muito lúdico através dos filmes, daquela coisa toda muito romantizada do hacker, do ataque, né? Do firewall, dos bloqueios e tal. E sempre foi algo que me chamou muito a atenção, mas parecia algo um pouco mais afastado, assim, né? Da minha realidade, até por estar iniciando. E ao longo dos anos eu exerci diversas funções relacionadas, né, dentro da TI. Fui instrutor de informática, desenvolvi sistemas comerciais, usei dos meus conhecimentos, né, de programador. E acho que ali por 2005, mais ou menos, eu fui atuar, trabalhei para antigo provedor de internet. Acho que esse termo nem existe mais, é chamado Terra, né? Hoje é só um portal de notícias, né? Já foi um provedor de acesso à internet.
E uma das coisas que nós fazíamos lá, prestando suporte ao cliente, era oferecer e auxiliar o cliente com soluções de segurança para endpoint, né, para os computadores, que era o famoso antivírus, né, que se tinha naquela época. E ali eu comecei a ver de fato o quão legal era aquilo e o quão eu gostaria de começar a trabalhar. Então o tempo foi passando, eu comecei também a atuar em outras empresas de maior porte, depois acabei sendo contratado para trabalhar no projeto na Dell, fiquei que aí todo mundo sabe, obviamente, quem é a Dell Computadores, né? Muito conhecida no mercado e tal. Atuei lá também em atendimento ao cliente. Entrei lá como um analista de suporte. 5 anos depois, quando eu saí da Dell, eu já era um líder de equipe, tinha mais de 20 pessoas na minha equipe liderando. Criei realmente uma carreira, soube, né, ali o que era ter uma carreira de fato, né? Dentro de uma determinada área, e até por conta das tecnologias que vêm com os equipamentos, e era muito distribuída, ali eu tive também muito contato com tecnologias de segurança, né, que eram implementadas diretamente nos equipamentos. Logo depois que eu saí da Dell foi quando, e aí eu já queria muito fazer segurança, eu tinha terminado a minha graduação, e aí eu queria muito ir para o mercado de segurança, então foi quando apareceu a possibilidade de trabalhar na Scuna, e aí eu olhei a Scuna como sendo uma empresa específica de segurança, eu disse, cara, é aqui. Só que a Scuna não tinha aquela vaga de segurança específica, ela tinha uma outra vaga de suporte, e eu pensei, cara, se, né, eu conseguir entrar lá dentro, eu vou para onde eu quero. E acabou que deu certo, são 8, quase 9 anos já de Scuna hoje, onde eu me desenvolvi como consultor, trabalhando em várias tecnologias, me especializei em soluções de gestão, né, de incidentes de segurança aqui, e desde o ano passado tive esse convite, por qual eu sou muito honrado, de gerenciar o CDC, né, o nosso Centro de Operações de Segurança aqui da Scuna, que é o trabalho que eu tenho feito até então. Então é isso aí, 25 anos em 5 minutos. Começou no berçário, né, Paulo? É verdade. Bom, muito legal o show. Claramente mostra aí a estrada que vocês dois tiveram por caminhos diferentes, né, mas que levaram aí a posições muito interessantes do ponto de vista de desafio profissional. E eu queria iniciar aqui as minhas provocações, né, fazendo uma pergunta, e essa pergunta vai ser direcionada para você, D'Ambros. Né? Estamos aqui falando de tecnologia da informação, né? Ou como era chamado no século passado, né, Paulo, informática. Chamar de informática entrega muito a idade. E ao mesmo tempo estamos falando de segurança cibernética ou segurança da informação. Né? Afinal de contas, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? E dentro dessa pergunta, dessa provocação, né, eu queria trazer aqui uma brincadeira, né, e essa imagem aqui, esse meme, se tornou conhecido e circulou pelos profissionais de segurança da informação já há algum tempo, né, e a brincadeira é a seguinte: você tem aqui sentado na mesa das crianças a pessoa ali com o terno escrito segurança cibernética, você tem em pé alguém que é do board de diretores, né, que seria o conselho de administração, enfim, da diretoria, dizendo, olha, nós achamos que está na hora de você vir conosco e sentar na mesa dos adultos, né? E essa é uma brincadeira, obviamente, né? Mas ela, como toda brincadeira, ela tem um fundo de verdade. Afinal de contas, segurança da informação, ela vem daqueles primórdios ali de segurança de rede, como você mesmo disse, D'Ambros, né? Dos firewalls, um pouco do porão ali da empresa, da informática, e cada vez mais a gente vê uma mudança nesse cenário. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso para nós, por favor. Ótimo. A gente vê no mercado muitos termos, né? Cibersegurança, segurança cibernética, segurança da informação, que nem estava no slide aqui também, segurança de TI, né? Eu resumo
né? Eu gosto de resumir, né? Ser bem objetivo. Então, eu resumo tudo como segurança da informação, né? Ah, tem um nicho mais de segurança de TI, que seria mais uma espécie de engenharia de segurança, que vai administrar tecnologias de segurança. Sim, tem esse nicho. Tem nicho de segurança da informação também, mais voltado para a questão que a gente sempre fala em segurança da informação, né? Pessoas, processos e tecnologias. Sim, precisamos pessoas especialistas em tecnologias que vão ou operar, ou vão desenvolver, ou vão construir tecnologias, mas também tem o lado de processos, né? As pessoas entenderem como a empresa está executando atividades, avaliar o que está acontecendo, o que pode melhorar, quais são os riscos envolvidos nisso. E não menos importante, por exemplo, pessoas, né? A gente sabe que por trás de cada computador ele tem pessoas. Então, tem pessoas clientes, tem pessoas colegas de trabalho. Então, o que que a gente precisa, né? Conscientizar, treinar, alertar as pessoas. Como é que as pessoas vão saber que não pode clicar no link, né? Como é que uma pessoa vai saber que aquele link é o correto, aquele arquivo pode abrir, aquele não pode abrir? Como é que ela vai saber que tem que ver um cadeadinho, né? Então, historicamente, segurança da informação tem essa dificuldade, né, de como deixar o tema simples, né? Porque o que é o objetivo, né? Segurança tem que estar em todos os lugares, né? Segurança não pode ser um departamento, né? Tem que estar em toda a empresa. Por exemplo, a pessoa que desenvolve tem que pensar em segurança, desenvolvedor de software. O pessoal do jurídico, né, na hora dos contratos, tem que ter segurança. O pessoal de comunicação. Então, eu diria, né, Dastas, que segurança e informação é um tema amplo que abrange e envolve todos esses outros temas que a gente vê na mídia. Excelente, D'Ambros. Concordo totalmente com a tua visão a respeito do assunto. A segurança da informação ela ganhou tamanha visibilidade hoje no mercado, que gera uma absoluta escassez de profissionais, né? Aqui na Escuna nós passamos por isso, né? A gente sabe que não é fácil achar profissionais qualificados. Eu tenho certeza que aí no Sicredi não deve ser diferente, e todos os que estamos ouvindo agora que trabalham em empresas que também possuem vagas, etc., também passam por isso, exatamente por conta dessa dimensão que o assunto acabou ganhando, ou como estava ali na brincadeira, na figurinha, né, de ter saído da mesa das crianças e ter ido sentar na mesa dos adultos, porque hoje segurança da informação faz efetivamente, vou falar uma frase que parece frase pronta, mas ela é uma frase real, que é parte do negócio, porque os negócios foram digitalizados. Tá? Então, atualmente, as compras que acontecem de forma online, né, todas as tecnologias digitais, todos os negócios que hoje acontecem através de aplicativos, todas as entregas de conteúdo que são feitas através de plataformas, elas precisam ter segurança como parte do negócio e não mais como meio, né, no passado, que era da rede, para proteger o e-mail, para proteger o site institucional. Isso mudou absurdamente. Né? Então, dito isso, as oportunidades elas se tornaram praticamente infinitas e só crescem a cada dia. Eu acho que esse é o bacana da história. Então, se você quiser ser, como você disse, especialista em segurança de infraestrutura, o cara mais de redes, que entende ali, né, dessa parte mais, entre aspas, tradicional, tem muito espaço para isso. Se você quiser ser voltado para segurança no desenvolvimento, como você falou, cuidando de front, de back, de APIs, de serviços, de camadas de aplicação, tem muito espaço para isso. Se você quiser ser um cara de segurança mais voltado para monitoração, né, para resposta a incidente, para aquela coisa mais voltada ao hacker no bom sentido, né, aquele cara que veste a camisa, né, e combate o crime cibernético, né, também tem muito espaço nesse sentido. Então, muito obrigado pela tua resposta. E seguindo, né, aqui nas nossas ilustrações, né, a próxima que eu trago é essa de um meme do Homem-Formiga, né, onde ele pergunta como está na nova posição de CISO, tá? E aos que não sabem, CISO é a sigla
para Chief Information Security Officer. Seria o head, né, o gestor da área de segurança da informação, seria o equivalente à posição que o D'Ambros tem no Sicredi. Né? Então, como está, né, essa nova posição, novo trabalho? E a resposta é que o diretor financeiro foi fichado, recebeu um phishing, né? Clicou no e-mail malicioso e caiu num golpe. Né? O orçamento foi cortado pela metade depois do Covid. A área de marketing lançou um novo website sem informar a área de segurança da informação e foi hackeado. Mas nós passamos na auditoria de segurança. Né? Então, de novo, uma brincadeira que, de certa forma, acaba transmitindo um pouco de verdade, porque a gente vê muito acontecendo essa coisa nas empresas, onde, se você pegar no papel, na política, no checklist, parece que está tudo ok, porque nós temos as melhores tecnologias, mas na hora da verdade, essas coisas simples, né, acabam não acontecendo, e é aí que a casa cai, é aí que os grandes incidentes acontecem. E daí, Paulo, a pergunta que eu queria fazer para você dentro desse contexto, né, de segurança e de como combater a todos esses desafios da ilustração anterior e vários outros que poderíamos falar aqui, existe essa coisa do hacker do bem, esse cara que trabalha de uma forma propositiva, e como é que é isso hoje no mercado? Cara, existe. E é um negócio legal, né? Porque aquilo que eu e o D'Ambros falamos ali sobre o filme, né, de 1900 e antigamente, né, que tinha o hacker e o ataque e tal, aquilo era uma coisa muito romantizada, né, e aí você pensa, mas não, a realidade não deve ser assim, né, ou então, sei lá, deve ser um pouquinho, isso aqui deve estar um pouquinho exagerado e tal. O fato é que existe o hacker, né, do mal, aquele que tem intenção de causar dano de fato, né, aquele que executa uma invasão, ele desenvolve o mal, ele tal. Mas, depois de alguns anos, se passou a investir para poder combater esse lado, né, do lado negro da força, né, o do Dark Side, né, para quem pegar a referência de Star Wars ali. O hacker do bem, o que o mercado chama hoje de ethical hacker, né, ou ethical hacking. Tá? E o hacker ético, ele é fundamental para que você possa melhorar a segurança de qualquer organização. E como carreira, é uma coisa que você pode olhar de forma... Se você tem esse viés, gosta de segurança, acha esse lance do hacking legal, da invasão de sistema, da descoberta de vulnerabilidade, da invasão de perímetro e tal, se tornar um hacker ético, estudar para ser um hacker ético, investir, né, em conhecimento e treinamento para se tornar um hacker ético, é uma coisa que, além de pagar muito bem, é um profissional extremamente valorizado no mercado, é um negócio que você vai acabar fazendo com muita paixão, que você vai acabar se dedicando bastante. Eu conheço alguns profissionais dessa área que investem, por exemplo, em coisas que... tem um termo para isso, chama bug bounty, né, que é o cara que procura vulnerabilidades, procura problemas em softwares, em websites e tal, reporta isso e depois ele recebe prêmios por fazer esse tipo de trabalho. Esse cara é uma espécie de hacker do bem. E dentro, por exemplo, de atividades como essa que nós exercemos aqui no CDC, né, no Cyber Defense Center da Escuna, nós temos uma área que se dedica especificamente a fazer esse trabalho proativo de descoberta. Esse cara trabalha fazendo testes de penetração, ele trabalha verificando vulnerabilidades em sistemas, essa área é muito ampla, você pode se especializar mais, por exemplo, em engenharia social, existem profissionais, e esses são raríssimos no mercado, né, que trabalham com intrusão de perímetro físico, né, se passando por outras pessoas para poder furtar informações in loco dentro da própria empresa, e existe o hacker aquele que faz isso, né, à distância, através de campanhas de phishing, né, o cara que mandou o phishing ali para o diretor financeiro e acabou pegando, né, esse cara consegue fazer isso tendo sido contratado por uma empresa para testar a segurança daquela empresa. Então você pode sim estudar para ser um hacker
do bem, você pode treinar para isso, você pode fazer cursos, existem diversos cursos online, alguns de introdução que são inclusive gratuitos para isso. E existem certificações depois no mercado para você se especializar. Existem algumas muito famosas, inclusive, que atestam, né, que você é um hacker do bem e você é um profissional específico daquela área. Então, assim, eu diria que para quem quer se tornar um hacker do bem, e essa seria uma excelente carreira a se seguir, porque o mercado tem demanda para esse cara, assim, se mantenha atualizado em relação às novas tecnologias, leia muito, tenha gosto pela leitura, porque é fundamental, tenha muita persistência, tá? É fundamental ser uma pessoa persistente, porque o cara tem que tentar errar, até que você consegue descobrir aquela vulnerabilidade, né? Ou aquilo que está de errado naquele sistema ou naquele perímetro que você está trabalhando, e muita disciplina, principalmente em relação aos seus estudos. Tem muito conteúdo, muita coisa que você pode aproveitar e aprender para se tornar um bom profissional nessa área, e muito mercado que você pode explorar depois. É um profissional, eu diria, que este cara é caçado pelas empresas no mercado atualmente. Você que está com camiseta Star Wars essa noite aí, Paulo, está dizendo então que tem muito espaço no lado positivo, no lado da força, no bright side. Exatamente. Essa a tua mensagem. Eu só não sei se a minha canequinha está combinando com o assunto. Não, já tem bastante gente, tá? O lado negro da força não tem demanda, ele já tem muita gente trabalhando lá, tá? E eu posso garantir para vocês que ele não compensa de forma alguma. Agora, estudar para fazer esse trabalho de forma legal, sendo contratado pelas empresas para fazer isso, além de dar um reconhecimento enorme no mercado e permitir que você depois repasse esse conhecimento e seja conhecido não só pelo trabalho que você executa, mas pelo conhecimento que você tem, que você passa adiante, é muito gratificante. Conheço muitos profissionais que atuam diretamente com isso e que são muito realizados fazendo o que fazem. E ganham muito bem. Já tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou guardar elas para o final, tá? Jonathan, obrigado pela pergunta. Nós passaremos aqui, temos, sim, algumas indicações. De bate-pronto, eu já vou responder para você, que eu acho que é a mais conhecida, é o Certified Ethical Hacking. Ethical Hacking, isso. É o CEH, é uma das mais respeitadas aí, conhecidas no mercado, mas a gente pode complementar com referências na sequência. Dando sequência aqui nos temas, tá? E agora eu queria voltar a pergunta para você, D'Ambros. E olhando para o mundo corporativo, a gente sabe que as empresas hoje elas precisam de muita governança, né, de vários instrumentos que permita com que a gestão ela tenha visibilidade e ela tenha a chamada o accountability em inglês, né, que é demonstrar, não apenas executar as atividades e ter os controles, mas mostrar que tem, evidenciar que tem, né? E no universo da segurança da informação, um grupo de controles mais conhecidos e mais respeitados aí há muitos anos, né, é da família da ISO, na categoria ali da 27001, 27002 mais propriamente, né? Nós temos esses 14 aqui domínios que sim tem essa numeração estranha que começa do A5 e vai até o 18, porque os capítulos introdutórios são voltados mais para a gestão e para a introdução da norma. E olhando aqui, nós vemos que existem domínios diretamente relacionados a questões mais de tecnologia, como criptografia, segurança de comunicações. Falamos agora há pouco de desenvolvimento de sistemas, né? Falando de operações, logo infraestrutura, assim como existem controles diversos, né? Segurança física, políticas, conformidade, aspectos da gestão da continuidade do negócio, relação com fornecedores, segurança de recursos humanos. Então, mostra exatamente aquele dinamismo que o D'Ambros estava colocando para nós alguns minutos atrás. E complementando, e aqui trazendo uma visão até que
causa um certo impacto, né? E o objetivo não é fazer uma leitura. Essa imagem aqui é do Northrop Grumman Corporation, é o chamado DEFEN, lá, o ventilador. É uma forma interessante de demonstrar ali no centro os ativos de missão crítica, ou seja, aquilo que mais importa para as empresas, que são as suas informações, né, os dados mais críticos, inclusive muitos deles protegidos atualmente por leis de segmento ou leis que valem para todas as empresas, aí, como a Lei Geral de Proteção de Dados. Do lado esquerdo, a gente tem uma visão mais voltada para gestão, né, políticas, etc. Do lado direito, mais voltado para operações e camadas, né, e se fala muito da segurança em profundidade, como está escrito ali em cima, defense in depth e tal, e as camadas, existem analogias com as camadas da cebola, né, então, segurança de dados, segurança de aplicações, segurança de endpoint ou dos computadores, da rede, do perímetro, e aquilo que está fora hoje do perímetro convencional, que está em nuvens públicas, nuvens privadas. Então, se nós pegarmos cada item desses aqui, nós temos dezenas de disciplinas diferentes, onde cada uma dessas disciplinas aqui poderia ser um nicho específico de especialização em segurança da informação, em segurança cibernética. Então, dá a dimensão do quanto existe em termos de mercado, de oportunidade, e de carência de profissionais para atuarem em todas essas inúmeras disciplinas, inúmeras características que se complementam nesse universo de segurança cibernética. E daí a pergunta para você, D'Ambros, é como é que você vê essa questão dos nichos de especialização, das disciplinas? Você percebe isso hoje como uma tendência, como algo que tem acontecido cada vez mais? Sim, bom, segurança da informação cada vez mais tem importância nas organizações, né? Então, empresas maiores tendem a ter mais papéis distintos, né? Empresas menores tendem a ter poucos profissionais de segurança que devem atuar em tudo, né? Mas, assim, o que eu diria, assim, que é importante, né? Profissional de segurança e informação tem que ter aquele negócio que a gente chama curiosidade. Tem que gostar de saber como as coisas funcionam. Aí, porque a gente participa de projetos, novos lançamentos, qualquer empresa tem algum objetivo, né? E vão consultar o profissional de segurança e vão perguntar: estou seguro ou não estou seguro? O que eu preciso fazer para deixar esse negócio seguro? Então, por isso, né, primeiro passo, a gente precisa entender o que é. Um website, o que é esse website? O que ele vai fazer? Que ele funciona? Onde ficam os dados? Onde que é o banco de dados? Entendam, né, as coisas. Então, o profissional de segurança precisa ser muito curioso. Não é um website, é um aplicativo. Não é tecnologia, é um processo. Então, tem que entender como funciona isso, para depois ir no detalhe, né? Entender, não, mas espera aí, qual é a senha que vai ser utilizada nesse banco de dados? Esse processo aqui que tem um número de cartão, esse número de cartão numa folha de papel, tem uma senha no papel, isso não é adequado, né? E aí, E conforme tem. e vocês vão ver que isso é muito natural, né? Porque no primeiro momento que vocês vão, por exemplo, estão numa empresa, estão numa entrevista, ou estão em casa mesmo testando alguma coisa de segurança, ou estudando sobre o tema, vocês vão ver que, nossa, é muito complexo, é muito difícil. Mas assim, olha o todo, tenta entender pedacinho por pedacinho, ver como uma coisa se encaixa na outra. E aí, naturalmente, vocês vão se entender assim: eu sou o cara mais de tecnologia, eu quero ser um hacker do bem, né? Eu quero fazer testes de intrusão com autorização das empresas e tal. Então, vai estudar mais a questão de ataques cibernéticos, né? Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa de comunicação. Meu objetivo é conscientizar, mudar a cultura das pessoas. Na empresa onde eu trabalho, ou dos meus amigos, as pessoas compartilham senha, não tem o cuidado necessário. Como é que eu mudo a cultura das pessoas? É um desafio muito difícil. Então, naturalmente, no início, o que acontece? Vocês vão ter um mega desafio que vão precisar
volta e meia entrar um pouco em tecnologia, um pouco processo, um pouco pessoas. O desafio muda a cada dia. Mas, naturalmente, assim, se vocês serem detalhistas, né, e terem essa curiosidade, a gente fala motivação, né? Deixa eu entender como é que a coisa funciona. Alguém me chamou aqui que vai, a empresa aqui onde eu trabalho, com esse negócio da pandemia, vai lançar um website e vai vender produtos no website. Bom, deixa eu pesquisar como é que funciona isso, as empresas que já têm isso, o que que fizeram, o que que não fizeram, né? Então, como o Dashes bem falou, né, tem espaço para todo mundo, né? Não precisa ser o maior hacker aí da história, não precisa. O que precisa ter, né? É isso, gente, é essa vontade de aprender, essa vontade de entender como tudo, detalhe, tem que ir no detalhe, né? Porque para a gente achar fragilidades, tem que ter no detalhe. E assim, as empresas acabam tendo tanta demanda de profissionais do tema que acaba até consolidando, né? Uma única pessoa faz uma série de atividades. Mas eu vejo assim como tendência, né? A segurança da informação se especializando, né? Ok, D'Ambros, muito obrigado. Uh, e legal essa tua mensagem de que não precisa ser aquele cara, mas eu não tenho característica, eu não acho que está no meu perfil profissional ser aquele cara que é o hacker, que vai na linha de comando, na tela preta e tal. Isso é bem legal, é bem bacana, tem muita gente que gosta e vai se motivar fazendo isso. Esperamos que pelo lado do bem, né, e trabalhando em empresas aqui como as nossas, mas mesmo que a pessoa não queira entrar nesses bits e bytes, existe muita oportunidade em várias esferas. Acho que essa é a mensagem, né? Inclusive você falou ali de cultura, de campanhas, de questões relacionadas, né, a capacitar, a educar, a conversar com as áreas de negócio. Acho que isso é muito legal porque você desenvolve aquilo que o mercado chama do hard skill e do soft skill, né? O cara que tem uma tendência mais técnico e o cara que tem uma tendência para aquilo que é menos técnico, apesar de estarmos aqui dentro de um fórum que é um fórum de tecnologia da informação, e isso remete à primeira pergunta, né? É segurança de TI ou segurança da informação? Na verdade, a resposta a essa pergunta não importa, né? O que importa é que tem espaço para você ir para disciplinas mais de gestão, bem como se especializar tecnicamente. Isso é muito legal. E daí, Paulo, voltando para você, meu amigo, né? Eu queria aqui fazer a próxima provocação, tá? Esse aqui é um outro meme que se tornou bem conhecido nos grupos WhatsApp, etc., né? Na parte de cima da figura, né, nós temos ali o diretor financeiro, por assim dizer, né, o CFO, né, Uhum. brincando, né, é a menininha com o presidente da empresa, né, o Chief Executive Officer, o CEO, né, e mais à esquerda temos ali o diretor ou gerente de tecnologia da informação, de TI, o CIO, né, o Chief Information Officer, e lá no fundo, né, já o esqueleto, né, morto e afogado, né, o gestor de segurança da informação, né? Isso é mais ou menos um sentimento um pouco presente às vezes nas pessoas que trabalham com isso, porque parece que a todo momento você está colocando a cabeça para fora d'água e vem aquela onda que é o próximo ataque cibernético, né? A próxima notícia de que tem uma suspeita de vazamento de dados, aquela próxima tentativa de ataque que está acontecendo na sua empresa, né? E daí, Paulo, a pergunta que eu queria fazer para você é: até que ponto, nesse dia a dia, a segurança da informação é algo que atua mais proativamente, ou seja, evitando que essas coisas aconteçam, né? Mitigando riscos, né? A expressão que a gente utiliza, ou até que ponto ela é reativa, ou seja, ela responde aos ataques, ela responde aos incidentes? Dash, olha só, cara. Ela é proativa e reativa. Ela tem que ser as duas coisas. Essa é que é a grande verdade, tá? E é meio estranho você falar assim, cara, também é reativo e reativo também é relevante, porque a gente vive numa cultura, né,
que nos impulsiona sempre para ser pessoas proativas, né? Então parece que se você reativa uma coisa ruim, e proativo é que é bom, tá? Mas isso não quer dizer que reativo não seja necessário. Pelo contrário, reativo é muito necessário e você precisa ser reativo da maneira certa. Você precisa reagir na mesma proporção do evento que acontece, tá? Então, dentro da segurança, você tem trazendo isso, né, para o nosso assunto aqui a respeito de carreiras, né, e considerando que tão importante quanto a segurança proativa é a segurança reativa, você tem muitas oportunidades em ambos os lados. Você tem oportunidades de carreira executando atividades na parte proativa da segurança. O ethical hacking, que a gente falou há pouco, é um exemplo disso, né? Porque ele é o cara que verifica o ambiente, ele tenta descobrir se existem vulnerabilidades para reportar isso e aí que elas sejam corrigidas antes que alguma coisa aconteça. E aqui do outro lado a gente tem a segurança reativa, que são aqueles caras que estão prontos, estão preparados ali para que quando o incidente aconteça, eles possam tomar uma ação mais rápida possível, a mais rápida possível, para que o dano, né, seja o menor, que eles possam diminuir, né, o impacto daquele evento, tá? A verdade é que não importa o quanto você invista, o quanto você seja proativo em relação à segurança, o quanto você explore o código, enquanto você verifique o seu perímetro, sabe, faça de tudo para se proteger. Alguém, em algum momento, vai descobrir uma brecha que você não viu e vai explorar. E aí você precisa ter alguém lá dentro para poder responder a isso o mais rápido possível, tá? Então, se você acha legal essa parte do ofensivo, né, a parte do proativo, e você quer seguir carreira nisso, cara, tem essa parte do hacking ali e tal, cara, você pode atuar fazendo testes de penetração, você pode trabalhar descobrindo vulnerabilidades em sistema, você pode ser um profissional específico disso, você pode atuar numa área que eu citei há pouco, que nós temos aqui no CDC, por exemplo, de Red Team, né, que é o time vermelho, o time atacante, que é o cara que faz as campanhas de phishing, as campanhas de malware, né, ele procura identificar no perímetro, quando a gente fala de perímetro, eu estou falando aqui da rede de computadores da empresa, né, aquela parte toda computacional da empresa, quais são as vulnerabilidades que tem ali que podem ser exploradas para que ele possa reportar e isso possa ser corrigido. Isso se você tem esse viés, você acha legal essa área. Mas se você é um cara mais do desenvolvimento, você curte código, você pode trabalhar, e você, né, não é um cara tão ativo assim, você gosta de desenvolver, você pode trabalhar com análise de código, com desenvolvimento seguro. É uma outra área que você pode explorar aí dentro. Se você não está em nenhuma dessas duas áreas, mas você acha legal trabalhar com uma parte mais administrativa, você pode trabalhar em cima de normas, né? Ou fazendo essa parte do endomarketing, né, que foi citada há pouco, ou trabalhar implementando a norma ISO, ou se for uma instituição financeira, as normas de Bacen. A gente tem agora a LGPD, sobre o qual foi falado no webinar, né, anterior. Então, você pode trabalhar essa parte. Cara, se você tem uma vocação mais operacional, você pode se especializar em gestão de produtos, você pode trabalhar com Fire, você pode trabalhar com ferramentas de prevenção à perda de dados, você pode se especializar tanto em segurança de rede quanto em segurança de endpoint. Isso, vocês veem, eu estou falando aqui de tudo isso com um cara proativo, né? Lá no reativo, você pode fazer parte de um Blue Team, esse time de resposta a incidente de segurança, que fica monitorando o ambiente para ver se alguém está tentando fazer um ataque de força bruta, se alguém está tentando fazer um phishing num determinado e-mail, se tem algum tipo de evento anormal acontecendo no ambiente. Quando ele acontece, você responde a isso da maneira adequada para você mitigar, né, a invasão, para você diminuir a ocorrência do problema e você responder rapidamente para trazer os sistemas de volta, colocar no ar e aquilo ter o menor impacto possível para a empresa. Então, de novo, tão importante quanto trabalhar no proativo é você também trabalhar no reativo. Ambas as áreas são fundamentais para a segurança da informação em qualquer organização. Ou seja, a tua resposta não é o ou, é o e. É um e, exatamente. Está dizendo, deixa eu ver se eu entendi corretamente,
é que você precisa trabalhar proativamente para reduzir a possibilidade que uma falha de segurança seja explorada, para que você detecte essas falhas antes e as corrija antes, e você implemente todas as proteções necessárias. Exato. Porém, você também precisa ter uma monitoração contínua e constante, porque você sabe que algumas falhas sempre existirão e você precisa detectar e resolver e atuar e poder impedir que aquilo cause um dano, que aquilo cause um estrago, enquanto é tempo, né, para que você seja a pessoa que está ali sabendo, está vendo e está agindo rapidamente. Então, talvez o que você está dizendo aqui, em uma frase, seja: não é a questão de se vai acontecer, a questão é de quando acontecer, se eu vou estar preparado para reagir rapidamente, para que a proporção daquele problema seja contida e não se torne um problema incontrolável. Exato. E aí você tem a oportunidade de atuar como profissional tanto nessa área proativa quanto nessa área reativa. E ambas têm os seus desafios e ambas demandam conhecimentos específicos. Você pode ser mais generalista ou menos generalista, mas você vai em algum momento se especializar mais em uma ou outra coisa bom, as possibilidades de carreira em ambas as áreas são enormes. Então, falando de especialização e falando de carreira, esse aqui é o último meme que eu estou trazendo para nós, do Among Us, né? Inclusive, Among Us, eu fui apresentado há alguns meses atrás pelos meus filhos. Eu não sei o que acontece, mesmo nas vezes em que eu sou o impostor, eu invariavelmente sou ejetado, eu nunca consigo ganhar partida alguma, né? Deve ter alguma coisa a ver com a idade. E a brincadeira aqui na sala de controle, na cafeteria, né, é que alguém está perguntando ali, o azul, né, o Blue está perguntando, por que é tão difícil preencher as posições de entrada, né, de segurança, de cyber, né? E daí o verde, né, levanta a mão, porque está faltando skill, né, está faltando conhecimento, né, no mercado, está tendo... o cinza diz, ninguém está se aplicando, ninguém está se inscrevendo, né, para as nossas posições de trabalho, né? O laranja fala, nós estamos pedindo por certificações que exigem 5 anos de experiência ao custo de 8 mil, sei lá, dinheiros, dólares, enfim, né, para a realização das aulas, né, do curso, da certificação. Aí o azul olha para ele e, né, laranja é ejetado, né? E então, assim, isso é muito da nossa realidade, isso tem tudo a ver com o movimento mais para ti e o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje nesse webinar, né? Que é exatamente combater essa falta de skills ali que o Verde falou e, ao mesmo tempo, impulsionar esses jovens que estão conosco agora e que vamos assistir posteriormente também, a que tenham uma possibilidade de entrada, né, mais facilitada dentro desse universo de cyber. E daí a pergunta final que eu queria fazer inicialmente para você, D'Ambros, quais são os primeiros passos? Como iniciar, então, na carreira? E essa pergunta inicialmente para você do lado cliente, do lado de uma grande instituição, que você que trabalha dentro de um grande banco. Ótimo. Bom, eu pedi reforço aqui para responder essa pergunta. No final, eu vou ter um bônus aqui da Carol, que é a nossa headhunter de segurança, né? Então, eu pedi algumas dicas dela também, vou compartilhar com vocês. Mas começando assim, eu diria, vamos voltar para o básico, né? Eu quero trabalhar com segurança de informação, independente se vou iniciar agora, estou em outra carreira, quero migrar para segurança. O que é o básico? Tem que ter noções básicas de TI. O que eu falo com isso? Não é saber usar o computador, isso é básico, né? Mas assim, o que é um banco de dados?
o que é um website, o que é um aplicativo, como é que um website comunica como é que os dados transitam entre esses sistemas, né? Ter noções básicas, porque segurança da informação está muito ligada à tecnologia da informação. Então, é muito importante as pessoas, antes de se inscrever numa vaga ou antes de iniciar mesmo na área, fazer esse dever de casa. Então, estudar noções básicas do que é TI. E também de segurança de informação, né? Eu quero entrar nessa área, vou entender os fundamentos, o que é risco, o que é vulnerabilidade, o que é um ataque cibernético, quais são, se alguém perguntar para você assim, tá, como é que eu me protejo contra ataque cibernético, antivírus é o suficiente? Então pesquisem, né? Uma dica que eu dou, que eu acho muito legal, a primeira coisa que vocês têm que aprender é o Google Hacking, né? Procurem no Google lá como usar o Google para ajudar vocês a trazer informações de conteúdo, né? Uma coisa também importante, né? Muito conteúdo é inglês. Então, não precisa falar inglês, né? Mas pelo menos entender. Claro, tem muito texto em português hoje em dia que ajuda muito, mas vai chegar no momento da carreira de vocês que aquela partezinha lá, aquela dúvida que vocês têm tá em inglês. Então, a questão de compreender o texto em inglês é bem importante. Agora, deixa eu engatar aqui com as dicas da Headhunter, né? Vai lá, D'Ambrosio. Dicas oficiais do RH, pessoal. Tenha muita Dica, atenção nessa hora. dicas do RH. Gente, LinkedIn. Vocês têm que ter um perfil no LinkedIn bem estruturado. Que eu tô olhando aqui para o lado porque eu tô olhando o que ela me escreveu, né? Tá. Gente, estruturem lá, por exemplo, assim, eu não trabalho, não tenho experiência em segurança de informação, mas coloquem lá segurança de informação, coloquem lá entusiasta de segurança de informação, apaixonado por segurança de informação, porque headhunters, empresas, procuram pelo tema segurança de informação, ou se quiserem, pode colocar mais de um tema lá, palavras-chave lá no LinkedIn, né? Pode colocar segurança de TI, pode botar segurança cibernética, esses termos ali, coloquem lá, que vai ser mais fácil vocês aparecerem lá. Façam cursos, né? Tem vários cursos gratuitos, participem de eventos, né, de segurança, tem vários gratuitos também. Coloquem no LinkedIn lá, olha, participei de tal curso, fiz isso, estou estudando isso, sou autodidata, né? Porque às vezes não precisa ter um curso, não, eu baixei uma série de documentos e estou estudando aqui desenvolvimento seguro de software. Coloquem isso no LinkedIn, né? Que ajuda quem não tem experiência nenhuma na área. Quem já teve alguma experiência, mesmo que, eu não tinha o cargo de segurança de informação, mas eu ajudava na questão, você coloca lá, tem experiência de segurança, fiz isso, fiz aquilo. Outra questão também, né, ter um currículo bem estruturado, procurem modelos na internet, né, para valorizar bem a experiência que vocês têm, né, ou experiência profissional, ou essa experiência de ensino, de estudo. É importantíssimo vocês demonstrarem um interesse pelo tema. Outra dica também, né? Na hora da entrevista, né? Pô, chegou aquele grande momento. Fiz o LinkedIn bem estruturado, fiz 30 cursos, coloquei os cursos, né? RH me chamou para entrevista. O que foi a primeira palavra que veio aqui? Sejam objetivos, né? E valorizem o que vocês aprenderam, né? Tem que valorizar muito, né? Por exemplo, eu fiz aquele curso, aprendi isso, aquilo, tem aquela linha lá que eu entendi que é assim. Eu concordo com um professor meu que diz que a gente tem que trabalhar com, sei lá, segurança nas pessoas, né? Se posicionem, né? E o que a gente vê? O profissional de segurança tem muito aquela síndrome, né? Eu não sei nada, quem sabe lá é o maior hacker do mundo. Aqui ele sabe, eu não sei nada. Então tem que valorizar, né? Todo É mundo verdade. sabe um pouco, né? Então o profissional de segurança tem esse excesso de humildade, né? Que não é uma coisa ruim. Mas quando, por exemplo, vai falar com um RH, tem que dizer, olha, eu fiz aquele curso, eu fiz aquilo. Em casa mesmo, eu fiz uma simulação de ataque cibernético em casa. Eu ajudei minha mãe, que ela estava sofrendo um golpe, deixei o WhatsApp seguro, expliquei para o meu tio o que era duplo fator de autenticação, aquele negócio que tem no WhatsApp. Então, Muito isso tem bom. que valorizar. E o
última dica dela, né, para encerrar aqui, é se preparar antes, né, gente? Então, antes de entrar em segurança de informação, a gente tem que se preparar, fazendo todas essas dicas aí que a gente comentou aqui, né? Mas cheguem preparados, né? Não é difícil, não é complexo, mas exige dedicação e preparo. Show de bola, D'Ambrosio. Muito obrigado. Dicas gratuitas aqui, diretamente, né, do RH de um dos maiores bancos aí do Brasil, aqui no nosso webinar. Paulo, eu queria passar a palavra para você e já remetendo junto à pergunta que o Francis fez aqui para nós, que é o que vocês acham da carreira de especialista em análises de malware, né, sobre como os antivírus são bypassados, se tem demanda para essa especialização, porque ele vê que o mercado está mais focado no mundo web. Então, se puder, já junto com a tua colocação final, Responder a pergunta dele. responder, de certa forma, a pergunta aqui do Francis, já que a gente está aqui com o tempo já praticamente estourado, seria ótimo. Tá bom. Bom, eu acho que a ideia seria falar do lado fornecedor, né, em relação aos primeiros passos para a carreira. Então, eu vou economizar aqui 15 minutos dizendo que tudo o que o D'Ambrosio disse se aplica, tá? Em relação aos primeiros passos que você tem que dar e como você precisa se preparar, em relação a como você busca esse conteúdo, como você precisa se portar, né, frente a essa realização que você quer ter, né, de trabalhar dentro dessa área. Mas tem uma coisa que eu preciso citar, e a verdade é que a carreira do lado cliente, ou seja, naquela empresa em que o fim, né, a empresa, ela tem um mercado ao qual ela se dedica e não é segurança da informação, ela tem segurança da informação como uma área necessária para manter o negócio dela. Uma carreira ali é um pouco diferente de trabalhar numa empresa em que o seu negócio fim, né, ele é segurança da informação, é vender segurança da informação, seja em forma de produto ou seja em forma de serviço, tá? Então, em ambas você vai trabalhar com segurança da informação, você vai desenvolver atividades muito similares, mas obviamente as carreiras vão ser diferentes, até a forma de entrar vai ser diferente. Então, uma coisa que eu posso contar para você sobre a parte de entrar, né, dos primeiros passos assim, para fornecedor, se você for se direcionar para essa área, já procurando uma empresa que vende, que trabalha especificamente com segurança da informação, é você saber que existe no mercado uma realidade que a gente aqui chama de canais, tá? Existem empresas que são responsáveis por vender, por prestar serviços, mas elas não são necessariamente os fabricantes dos produtos de segurança, daqueles recursos que geram a segurança em si, tá? Hoje, a maior parte desses fabricantes, dessas empresas que criam essas ferramentas de segurança, estão no exterior. A gente tem muitas nacionais, a gente tem representações delas, por exemplo, aqui no Brasil, mas a maior parte desse meio campo, entre essas empresas que fabricam isso e o cliente que vai usar essas ferramentas, são essas empresas que a gente chama de canais, tá? São essas representações e elas têm muito espaço para os profissionais de segurança. Então você pode, através de uma ferramenta, através de uma empresa que é um canal, né, que representa uma fabricante de um software de segurança, por exemplo, você pode iniciar ali a sua carreira e você vai ter alguns desafios para isso. A minha recomendação é que usem as dicas do D'Ambrosio para dar os primeiros passos em relação a essa contratação. Se aplica 100% a esse tipo de nicho também. E aí vem a resposta para a pergunta do nosso amigo que falou sobre análise de malware. Existe sim um mercado para isso. Existe sim. Tá? Geralmente ele está dentro das empresas que prestam o serviço de segurança, elas não estão ali do lado do cliente, né? O banco lá, por exemplo, o Sicredi, ele está preocupado com as demandas financeiras, ele é uma instituição financeira, né? Então, é pouco provável que ele vá internamente ter uma área com alguém dedicado a fazer análise do código, análise do malware, para gerar conhecimento, né, inteligência de ameaça a partir disso, e aí desenvolver uma vacina ou algo
do tipo. Não, isso vai acontecer dentro da empresa que presta segurança, seja esse canal que representa essa empresa de segurança aqui no Brasil, por exemplo, ou em qualquer outra parte do mundo, ou dentro do próprio fabricante do antivírus que está lá fora. Quando você entra no canal e você desenvolve a sua carreira ali, você acaba aparecendo para o mercado e você acaba tendo chance de chegar nessa empresa lá fora para você provavelmente executar esse tipo de atividade. E essas empresas, assim como é o caso da Scuna, por exemplo, também executam atividades similares a essa para gerar inteligência, que nós chamamos de threat intelligence ou inteligência de ameaça, que é estudar como um malware funciona, é verificar quais são os indicadores de comprometimento, né, os endereços IP, as URLs, os sites, é tudo aquilo que pode gerar uma ameaça para dentro de uma organização. E isso é tanto para o mundo da aplicação, tá, do sistema operacional, quanto para o mundo web lá fora. Essa atividade ela pode ser realizada por um profissional que trabalha em ambas as áreas. Então, existe sim mercado para isso, respondendo a pergunta do nosso amigo. Você pode iniciar com isso em empresas aqui no Brasil e, eventualmente, você pode ter oportunidades para ir trabalhar no exterior, se você for um profissional dedicado e que alcance o devido reconhecimento. O que acaba acontecendo, porque, como eu disse, há uma escassez muito grande nesse tipo de profissão, né, hoje aqui no Brasil. Que é o que a gente está tentando resolver aqui, né, trazendo vocês aqui para o lado pro lado branco da força aqui, né, pro lado claro da força aqui, pro lado iluminado da força. Mas é isso, Dachas, é bem isso mesmo. Bom, Paulo, muito obrigado pela complementação. Acho que ficou muito bem caracterizadas as oportunidades ou como ingressar na carreira e como se desenvolver e se especializar dos dois lados, né? Como você disse, do lado do prestador de serviço, do canal, do vendedor, do fabricante, ou do lado de quem está em organizações cuja atividade fim não é segurança, mas segurança ela faz parte do negócio, ela precisa estar inserida ali, como está sendo representada aqui também, tão abrilhantada pela presença do D'Ambros. E eu tenho aqui a agradecer, né, a vocês dois, né, a você, D'Ambros, a você, Paulo, pela presença, né, pelas palavras, pelo tempo, e principalmente a todos os aqui presentes. Nós tivemos aqui mais de 100 pessoas presentes ao vivo aqui à noite conosco, onde poderiam estar fazendo várias outras coisas e escolheram e optaram por estar aqui nesse webinar. E fica o agradecimento meu, aqui em nome de toda a organização, da Mais Pra Ti, de todas as pessoas que tornaram esse webinar possível. E fica o convite, né? Eu acho que esse é o convite final, principalmente para você que está pensando nessa possibilidade ou que já está se movimentando para esse caminho, né? Vem para esse lado, né? Vem trabalhar conosco, seja conosco aqui, né? Sicredi, seja com o D'Ambros ali, ou em outra empresa, né? Seja numa empresa que não as nossas, eventualmente numa concorrente, numa competidora, mas venha engrossar o caldo, né, desse universo que trabalha com segurança cibernética para que nós tenhamos cada vez mais e mais profissionais e para que a gente faça com que essa prática, essa maturidade, né, todo esse ecossistema, né, voltado à segurança cibernética cresça, né, e cresça de uma forma cada vez mais saudável. Tá? A minha mensagem final, eu coloquei aqui no chat, tá? Um questionário bastante simples, ele de fato não leva mais de 1 minuto, que é uma avaliação desse webinar, e ao mesmo tempo tem uma perguntinha-chave durante a avaliação, que é se você tem interesse numa trilha de segurança cibernética. O porquê dessa pergunta? Hoje, na plataforma Mais Pra Ti, se vocês procurarem lá, ainda não há essa trilha, né? E, de certa forma, esse nosso webinar de hoje ele é um termômetro para isso, tá? Para que a gente tome uma decisão de... Certamente ela haverá, a questão é quando, né? Se ela acontecerá
ainda aí nos próximos meses, se ela vai acontecer mais para frente. Então, a gente busca, através das respostas de vocês, medir um pouco o interesse para que ela seja disponibilizada tendo o interesse que vocês, né, queiram participar. Então, por favor, se puderem preencher, eu agradeço. Agradeço a todos os comentários, a participação de todos. Acho que era isso. Uma boa noite aqui. O meu, mais uma vez, muito obrigado. D'Ambros, Paulo, a todos os presentes, né, o pessoal aí que está nos bastidores, né, da Mais Pra Ti e de todas as empresas que fizeram esse momento se tornar possível. Pessoal, valeu, até a próxima. Fiquem bem.